Vamos respirar bem profundamente. Vamos trazer essa alegria, que essa alegria envolva a Leda desde já, para que ela possa dispersar essa energia, essa dor de cabeça, essa enxaqueca, que vai recebendo toda a assistência que necessita. E nós vamos, nesse momento, sentir os guardiões, esses amigos tão queridos, e de mãos dadas com os guardiões que vão entrando no nosso lar, fazendo uma asepsia intensa, retirando formas, pensamentos, sentimentos, medos, inseguranças. Nós vamos sentindo o nosso lar se transformar e vamos abrir o nosso coração para buscarmos Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio e todos os espíritos do Hospital Santa Cruz que estudam junto conosco, para que assim possamos ter uma tarde de aprendizado, todos nós aprendendo uns com os outros, expandindo a nossa consciência com muita paz, com muita amorosidade e com muita alegria. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos em você está certa. Só tem um porém. Porém, eu anotei o próximo parágrafo. Então vamos lá. Quem não consegue sentir, enquanto no corpo físico, essas coisas boas, não as encontram por aqui. Há uma grande ilusão nesse sentido. Nossos irmãos de ideal espírita, com mais gravidade que outros, têm nutrido uma falsa expectativa nesse sentido. Sofrem, aguentam a dor, perseveram, todavia acalantam por dentro uma esperança que nem sempre se consumará por mérito pessoal. Então, o que a gente percebe, o que eu percebo aqui nesse texto, é aquilo, inclusive, que a gente comentou ontem no acolhimento de amor, né? Não adianta, tá vendo? Sofrem, aguentam a dor, perseveram, mas se não houver transformação, não vai dar certo. Sabe por quê? Eu aguentar a dor. Eu aguento a dor, mas eu me vejo como vítima. É isso aí. Ou aguentador com revolta? Eu aguento a dor com revolta. Que mais? Isso. É. Eu não tinha notado aqui, mas o outro parágrafo também é legal. De que vão se livrar aí ele pergunta, que esperança, doutor? De que vão se livrar de todas as suas dores ao morrerem. Alguns vão mais longe e padecem de síndrome de além-túmulo. Vivem uma vida miserável, sustentada exclusivamente pela ideia de que a morte é sinônimo de alegria, libertação e grandeza espiritual. Sofrem e acham que sofrimento é carta de alforria. Pagar débitos, essa é a bandeira que muitos adeptos do espiritismo têm levantado. Ou seja, tá bom, nós estamos num planeta de expiação e provas. Legal. Mas a gente não vem aqui com a principal missão de pagar as dívidas. Nós viemos aqui para poder crescer. E aí tem pessoas que vêm aqui e acham que é só pagar dívida, né? E aí, assim, quanto mais sofrimento, melhor. Porque acham que estão pagando. Então, tudo que é sofrimento, buscam o sofrimento. Porque é através do sofrimento que eu vou estar evoluindo. E não é, o sofrimento não é sinônimo de evolução. E assim, buscam o sofrimento não é de uma coisa pensada, né? Uma coisa que, eu vou buscar o sofrimento que eu vou... Não, alguns ainda são, sim. Mas... É a minoria. A minoria, mas a boa parte buscam o sofrimento inconscientemente. Mas assim, tem uma minoria aí que busca conscientemente o sofrimento, achando que sofrendo eles vão conseguir resgatar, que vai... E não. É aquilo que você fala de vez em quando, da pessoa abraçar o sofrimento, ficar ali
sofrendo, não tentar sair dessa... É, Certo. porque ela vai se adaptando a isso, né? Então, assim, eu não sei se isso acontece, né? Assim, mas na minha visão, as pessoas têm. A Margarete fala muito que as pessoas são viciadas em adrenalina. Às vezes me faz pensar que essas pessoas são viciadas na dor, entendeu? Quanto mais dor, mais assim, né? Que nem você fala, se você for falar bom dia para essa pessoa, né? Ela, bom dia, não, olha, eu tô com essa dor, eu sinto aqui, me dói isso, me dói aquilo outro. Aí ela fala assim, aí a outra, ai, mas também me dói. Ela falou assim, ah, mas para mim me dói mais. Parece que é um vício, sabe? É algo que ela tem que estar acalantando. Ó, a minha dor é maior. Mas isso tudo é por causa de culpa. Culpa inconsciente, inclusive, de outras encarnações. E ela acha que só sofrendo que vai remediar essa culpa. Culpa, carência. A gente viu aquela live lá que eu coloquei de carência, que também traz. Adorei. Muito boa, impressionante. Foi aquilo ali, eu queria compartilhar com todo mundo deveria ver aquela live, não é verdade? A gente está Puxão de aqui, orelha. muito bom. Né? Aquela live é um puxão de orelha. Hã? Livro. Foco. Foco. Escutando a gente pelo YouTube não sabe de que live você está falando. É. Vamos lá, próximo. Eu anotei mais uns 2 parágrafos abaixo. Eu anotei o que começa. O verdadeiro espírita. Deixa eu ver, verdadeiro espírita. Eu anotei, mas é na página seguinte, para nós, 121, vocês eu não sei. Mudemos a página aqui. O verdadeiro espírito é aquele que aprende a amar a vida. Para mim tá antes. Para mim tá antes. Então Tá, vai, então fala o seu. Aí começa aquele, mas sou. Sou uma tola que passei a vida achando que aquilo que vinha de fora era a quitação. Por dentro, no entanto, estava atormentada e sorria para parecer bem. Quem não faz isso, né? Muita gente faz isso. Tá destruído por dentro, mas faz aquela cara de paisagem, né? Todo mundo acha bonito. Sabe a tela do Windows, aquela tela bonita, linda? O computador não funciona, mas a tela é linda. E isso aqui que ela tá falando é extremamente importante, porque todo mundo fala assim, é karma. É o karma que eu tenho que levar, então karma dói, eu tenho que aguentar. Então eu vou aguentar. Mas por dentro tá estourada. Tá dando tudo que tem de santa dor. E vai ocasionar algum problema no físico. Mas ela precisa aguentar. E aonde que Deus falou isso? Vamos lá. O silêncio. Vamos o de vocês agora. É aquele que a Leda falou. Pode falar, Leda. Eu marquei o mesmo. Não, eu não Pode ler. consigo. Lê você, pode ler. É? Lê, O, pode. ver- o verdadeiro espírita é aquele que aprende a amar a vida criativamente e ama a vida porque aprendeu a atender perante sua consciência os clamores da alma. Sabe usar sua criatividade para o bem, para as coisas boas. A angústia é um chamado do espírito dizendo que algo não vai bem na intimidade, que ele precisa descobrir algo em relação às experiências que está vivendo. Nesse clamor encontram-se lições essenciais para a alma. O descaso ou a incapacidade de entender esses recados da vida profunda geram mal-estar e aflição psíquica. Quem aprende pelo coração o valor da reencarnação vai querer fruí-la até o último hausto. Todos no corpo, especialmente os amigos de doutrina, deveriam cultivar a alegria por terem renascido. Eu achei isso daqui muito interessante. Eu acho interessante que essa frase aí, né? Onde é que tá? Que fala sobre a angústia. A angústia é um chamado do espírito dizendo que algo não vai bem na intimidade. E que a gente vê nas fichas que a gente recebe dos assistidos, 99%, uma das coisas que falam que está sentido é angústia.
Então, quando a gente fica angustiado, é alguma coisa que não Que você não tá... digeriu bem, não digeriu bem, né? Aliás, não, você não digeriu nada, Isso né? aí. É. A pessoa está E com aquilo aí, dentro dela. Foi aqui no livro que nós lemos o que é angústia, como ela. Foi. Porque tem muita gente que se confunde, não é? Angústia com uma tristeza, com um Não foi a desgosto, angústia que a tá? gente leu aqui, a gente leu foi sobre outra coisa que modificou o entendimento sobre a não, palavra foi a hipocrisia. hipocrisia. A hipocrisia. A gente não falou. Foi sobre hipocrisia. Mas em Agora, angústia a gente falou sim, aqui para trás, falamos sim. A Mas foi angústia no eu ter... livro ou foi no acolhimento? Aqui, duas folhas para trás. Duas folhas. A angústia é o termômetro do ato de existir. Quando não estamos em sintonia com a vida, nos angustiamos. Nesse livro Achei. mesmo. É, sim, A isso. angústia Achei. é um sentimento da alma que está clamando. Aqui mesmo. e aí você fala assim, tá clamando o quê? Tá? Aí é onde que a gente fala, não há uma aceitação. Eu não estou aceitando aquilo que eu estou passando. Mas a angústia é a alma clamando por mudança, né? Ela É. clama por mudança e eu não estou aceitando. Ó, a alma pede por mudança. Eu preciso mudar, eu preciso evoluir. E eu fico angustiado por quê? Porque muitas vezes porque não sabe o que tem que mudar. Não reconhece. Não reconhece. Então, se eu não reconheço, eu não estou aceitando, eu não estou conseguindo ver. Eu não sei se aceitando é a palavra certa, é a melhor palavra, porque às vezes a pessoa não tem um monte de gente que tem Angústia. que tem angústia, está angustiada e não sabe por quê. Não sabe por Mas quê. aí, assim, eu vejo assim, reflete. O que te traz a angústia? Então, mas isso daqui, o que você está falando é para quem está na expansão da consciência, né? As pessoas que ainda não tiveram essa expansão da consciência, elas só estão Vivendo um looping. isso, estão lá, Não vivendo um looping. não faz essa autoanálise, né? Não. E por isso que eu falo que não tem aceitação. Oi, Solange, diga. Por exemplo, uma dor quer dizer alguma coisa, correto? Lembram-se daquele tambo horroroso que eu tomei lá atrás na área do cachorro? Muito bem. Eu não tive a rotura do ligamento, mas eu estirei ele, né? Eu estirei. E passei por esse tempo muito bem e obrigada. Segunda-feira, eu estava com uma dor insuportável, nem comentei com vocês. No trabalho de noite que a gente estava estudando, eu estava sentada, quanto mais latejava a minha perna. E eu não tive esse entendimento de querer dizer por que isso voltou a doer agora. Eu vou fazer ressonância, o médico me pediu, mas honestamente eu não consigo reconhecer o que essa minha dor está querendo me dizer. Eu não tenho essa compreensão. Dói. Hoje, de lá para cá, passou. A gente trabalhou de noite no nosso curso, passou. Passou terça, passou... Hoje eu fui para Pilates normal, beleza? Não estou com ela. Andei de joelheira, a perna tá boa. Mas eu estava com uma dor e eu não sei por quê. A dor voltou. O que ela queria dizer? Então, assim, Não como sei. que foi? Aí você tem que analisar. Eu tô bem. Não tô sentindo nada. E as pessoas que estão em torno? O que eu tô pegando? Pode ser que eu tenha realmente pego alguma coisa, então, de alguém. Me dei abertura, né? Entrei na sintonia da pessoa. É Pode isso ser. aí. Aí eu vou pro meu corpo de dor. Nem a minha enxaqueca. A minha enxaqueca é aborrecimento. É Eu não aborrecimento. tinha essa enxaqueca fazia anos. Mas eu me aborreço. Contrariedade. Ela vem me matando. Me matando. E Faz ela não assim, melhora. ó, faz assim, dá uma limpadinha, faz isso não me pertence. Mas já falei, já. Já foi para o banho, como fala assim, para você fazer oração no banho? Já fiz tudo que eu podia fazer. Desde madrugada, assim. Desde madrugada. Ou então bate assim, não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais essa contrariedade. E você Chega. não toma nada? Você, quando tem enxaqueca, não toma nada? Tomo, lógico.
Vamos sorrir, Leda, vamos Mas ela sorrir. tem o Assim, ciclo, ó. né? Ela tem o ciclo dela, não adianta. Ó, vamos lá, Leda. Tá doendo, triste, Tá. bota aí, começa a sorrir, vai cantar que vai Que continuar. passa, né? Vai continuar, não vai continuar a dor? Então vai cantar, porque Nossa. pelo menos desestressa, desopila. Vamos lá. Bora, Leda, bora, não fica assim. Eu anotei agora, um pouco mais à frente, começando, então quer dizer que viver aqui está pior do que no mundo físico? Alguém tem alguma coisa? Eu marquei em cima o susto. Então fala, Então fala, eu Leda. leio para ela, eu leio para ela. Não, já vai conseguir, olha lá. Bora, Leda, consiga. Susto é ótimo para angústia. É sinal de que a camada espessa de aflição está sendo transposta pela seringa da lógica. Uma injeção de novos horizontes sobre si, sobre a existência, eis o melhor remédio para a angústia. Então, o que é? Quando um susto é uma injeção de que você tem que pensar no que está acontecendo, né? Tem que realmente parar e analisar a situação. Muda a bússola. O susto já é a injeção entrando lá nas veias, viu? Já né? começou tudo, já fez o furo e... Dá aquele impacto. É. Aí eu anotei o seguinte, então quer dizer que viver aqui está pior do que no mundo físico? Sim. Ela está pegando o doutor Inácio num dia muito negativo, né? Mas tudo bem. Sim. Eu Está marquei esse também. Está pior para quem já vivia mal. A mera transposição de esferas de vida não é uma varinha de condão. Chegamos aqui conforme éramos na vida física. Se apenas aguentamos a vida, aportamos aqui com queixas terríveis. Se nos esforçamos para viver em busca do melhor, teremos novas oportunidades de continuação. Todavia, somente o sentimento de gratidão e o amor fazem dessa transposição um alívio verdadeiro, a alforria desejada pela maioria. Assim, livramo-nos da matéria e De de nós nós mesmos. mesmos. O que está falando aqui é um pouco aquilo que a gente falou ontem, né? Com relação a gente se preparar ou trabalhar aqui em vida para que quando a gente chegue lá, a gente esteja em uma melhor condição, né? Não adianta deixar para resolver os problemas do lado de lá. A gente, pelo menos, a gente não pode dizer que a gente tem essa ilusão, né? Porque a gente já vem alguns livros, né, falando, né? Já vamos pegar a vassoura, já sabemos que... Onde que eu começo? Por onde começo? Né? Mas acho que, assim, o principal que eu vejo, que você trabalhou ontem, a gente já começa a reconhecer, né? E tentar resolver por aqui, né? Esse eu, né? Eu quero me solucionar, né? Eu quero resolver isso aqui, né? Eu acho que isso é o que mais importa. Não tá mais... eu vou chegar no plano espiritual, aí tudo vai ser belo, vai ser lindo, os anjos tocando harpas, né? Essa ilusão a gente não tem. Não tem mais. Não, eu não marquei mais nada. Aí eu anotei o seguinte, o seguinte, O negamos? angústia está presa em si, sem dúvida, é uma cela psicológica. Como se livrar disso, doutor? Parando de se enganar e aprendendo a ouvir a voz do coração. Negamos muitos sentimentos na vida física, inclusive aqueles que constituem diretrizes felizes da vida. Negamos porque não sabemos ainda como oferecer um tratamento amoroso a nós mesmos, como cuidar de nós próprios. Todavia, o sentimento é um tradutor das leis naturais da vida, pois por ele escutamos Deus e quais planos ele tem para cada um de nós. Então, a gente precisa se analisar, a gente precisa se compreender, a gente precisa tirar as máscaras na hora que a gente está fazendo essa análise. Sabe, o que eu percebia quando era dirigente de escola é que muitas vezes, quando as pessoas escreviam na caderneta, elas escreviam de um problema, o problema estava na cara e elas ficavam negando que tinham aquele problema
nas anotações que faziam, né? Aí a gente vinha orientar, esse tipo de coisa, mas a gente faz isso direto. Mas por quê? Porque a gente não quer enxergar o que a gente é. Porque às vezes a gente idealiza uma pessoa que nós não somos. As dificuldades que temos, né? Os nossos sentimentos, né? Que nem a Leda. A Leda, quando falou assim, eu fiquei contrariada. Antigamente, você conseguia falar sobre isso? Você não colocaria um outro sentimento? É. Provavelmente no passado falaria que tal pessoa fez alguma coisa para mim e eu fiquei assim. E eu fiquei contrariada por uma idiotice. Eu fui no correio para mandar uma encomenda. E o correio não estava funcionando. Me estragou. Eu não pude fazer nada. Eu falei, não está funcionando, quando é que vai voltar? Não tem previsão. Não sei que eu voltei com um baita de um pacote para casa. Leda, Pronto, me estraguei. Porque eu pensei tanto, idealizei, fiz, arrumei e não pude completar. Tá em greve o correio? Eu nem sabia que o correio estava. não. Os computadores deles lá não estavam funcionando. Agora, tá. mas se isso é motivo, presta a enxaqueca que eu estou sentindo. Não. Mas estou. Você sabe quando que a gente tem frustração? Quando a gente coloca a nossa felicidade na mão do outro. Na mão do correio ainda por cima, imagine você. Desculpa, Leda, mas eu tive que. É uma idiotice, eu sei que é. Mas eu fiquei contrariada, porque toda aquela minha fantasia, Empolgação. aquela minha fantasia, aquela minha coisa toda, A Vai energia passar, que você vai jogou, passar a raiva do correio. Pronto, já foi. a energia que você colocou, a energia. Aí eu vejo uma coisa também. Como dirigente de curso de médios, eu falo que você está se tornando médium, você está sensível. Então você tinha uma sensibilidade, você criou, você se envolveu naquela egrégora, e quando você. Quando derrubaram a egrégora. Quando derrubaram a egrégora, certo? a gente ri, mas é verdade, sabe? Você falou assim, como? Né? É aquilo que que eu converso muito quando eu estou fazendo o acolhimento. Expectativa zero, zerada do outro, porque senão a gente Mas como é que você vai imaginar, não é? Que você vai no correio? Como é que você vai poder imaginar uma coisa dessa? Você vai no correio e o correio não está funcionando, não é greve nem nada. Os computadores estão desligados. Eu falei, mas tem outro correio aqui? Não, então é geral. É geral. Eu peguei o meu cavaquinho, né? Meti na viola, sacola e vim embora com ele. Por quê? O que eu vou fazer? Mas fiquei aborrecida, Chateada. porque toda aquela minha empolgação, toda aquela coisa. É interessante, né? Mas é aonde que você vê. Você está se transformando. É a briga do homem velho com o homem novo. Né? O homem velho fala assim, como? Né? É aquela coisa do como. O homem novo fala assim, o que eu vou fazer com tudo isso? E esse sentimento, né? Ainda não encaixou. E aí desarmoniza tudo. Eu esqueci de pegar as minhas águas, gente, vou buscar. Vai lá buscar suas águas. Vamos encerrando por aqui, então. A gente começa no sábado, no capítulo 8, tá bom?